Sabe aquela frase, quem tem amigo tem tudo? No mundo corporativo, quanto mais troca de experiências, informações você consegue ter com diversos profissionais, melhor pode ser o desenvolvimento da sua carreira e da sua empresa. Quem conversa sobre network com a gente é a mentora de Mindset, Juliane Armon. Tudo bem, Juliana? Ei, tudo bom, Elaine? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Está falando direto da Flórida com a gente. Que bom que a tecnologia nos permite isso, né, Juliana? Sim, exatamente. Há 30 anos atrás, isso não seria possível. E eu já estou aqui esse tempo todo, que na época era para a gente se comunicar, era através de carta. Chegava 2 meses depois e o WhatsApp nem existia ainda. E mesmo assim a gente conseguia se comunicar, por causa dessa questão do networking. Que legal. Bom, vamos começar explicando para as pessoas, né? O que é o network? É uma palavra que não foi traduzida, né? Então, o net, ela é rede, o working com o ing no final é trabalhando. Então, é uma rede que está em movimento, trabalhando a seu favor e a favor do outro. E é diferente de network. Network é a rede, é a sua lista de contatos. Então, eu costumo dizer, se essa lista de contatos que você tem, ela não está em movimento, você não está fazendo networking. Tem muita gente que tem aquela dificuldade de se comunicar, ou vai a um evento, por exemplo, onde poderia fazer contato com diversas pessoas, possíveis compradores, parceiros, e acaba ficando na dela, no máximo entrega um cartãozinho, ou então tem um cartãozinho virtual, alguma coisa assim. Isso não é fazer networking, né? Não, isso não é. Eu costumo dizer, dentro do Elo Feminino, onde foi o grupo de networking feminino que eu fundei, conectando, né, Estados Unidos e o Brasil, que o pré-requisito para fazer networking é sair da zona de conforto, seja ela qual for. É esse primeiro passo que você entra em contato com o outro, porque empreendemos como somos, mas do seu jeito, da sua maneira. E sendo o mais transparente e genuína possível. Não indo com aquele interesse já de vender. Isso chama-se grupo de vendas. Isso também não é fazer networking. E aquele que é tímido, chega pelas beiradas. Eu falo que sopa quente a gente toma pelas beiradas. É isso. Seja você, seja autêntico, mesmo que você é tímido. Porque, por outro lado, Elaine, aquele que é também falante, nem sempre está fazendo networking, porque ele está falando tanto, e o networking é muito mais de ouvir o que o outro está precisando e como você pode ajudar aquele outro, do que simplesmente ser extrovertido e falar. Entende a diferença? Sim, e é importante também que não é só em grandes eventos, né? Dá para fazer networking a todo momento, em diversos locais, né? Sim, o Elo Feminino a gente fala de networking profissional, mas o networking profissional, ele está ligado ao networking na palavra geral, que é o networking daquele contato. Todas as vezes que você promove uma conexão entre duas pessoas, você está fazendo networking, que é rede, e o working você está em movimento. Aquela coisa estática ou interesseira que muita gente fala, eu não gosto de networking não, porque o networking é tão um jogo de interesses. Eu costumo dizer, tem uma grande diferença entre interesse e intencionalidade. Se você tem a intenção de conectar, de conhecer, de ajudar e ser ajudado, você está fazendo networking e não precisa realmente de ser só num evento. Pode fazer um casamento, na fila do supermercado, esperando a criança na aula de natação. É isso. É ser você e conectar. E é interessante também observar essas oportunidades, né? Não deixar passar muitas vezes, porque às vezes a pessoa conversa sobre diversos assuntos e de repente acaba não falando o que faz ou, sei lá, dando uma dica sobre alguma coisa importante, né? Isso é muito comum entre as mulheres. As mulheres, elas falam e conectam com muita facilidade, mas nem sempre elas são intencionais com as conversas dela. Então, o que faz ou o que está precisando, às vezes fica no último da lista ou às vezes nem fala.
Então, é porque não tem esse preparo. Então, é muito importante fazer parte de um grupo, de uma comunidade que tenha uma metodologia para que a gente possa treinar. Isso é o nosso dia a dia. Ficar falando exatamente com uma certa coerência e clareza o que a gente faz. A gente fala do filho, do marido, da sogra, da mãe, da vizinha, ou dos próprios sentimentos, das emoções. Mas ter uma mensagem clara sobre o que você faz de uma forma genuína, sem ser aquela vendedora chata, porque networking, mais uma vez, não é vender, precisa de prática. Com certeza. E conta pra gente como é que funciona o elo feminino. O elo feminino, ele nasceu da minha própria necessidade. Então, eu vim para os Estados Unidos há 30 anos atrás, como eu disse, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Então, o caminhar do empreendedorismo, ele é muito isolado. E essa conexão, ela é muito importante. Então, como adquirir, né, novos clientes se eu estava tão isolada dentro da minha bubble, né, dentro da minha bola? E quando eu participei de um evento em Dallas, de 200 americanas, 200 empresárias, todas falando numa maior facilidade sobre o que fazia, como se elas estivessem ali falando uma compra que elas fizeram na loja no final de semana, aquilo me encantou. Não era comum, dentro da cultura brasileira, falar com tanta naturalidade sobre os seus negócios, de forma sem ser esnobada, sem ser pregando autoritarismo, mas de uma forma natural. A palavra é essa, natural. E aquilo me encantou. Eu falei, o Brasil precisa de conhecer esse tipo de ferramenta, né? Porque é uma habilidade adquirida. Eu fiquei cozinhando essa ideia até fazer igual o empreendedorismo que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é. E aí também no Brasil, antes a gente não tinha essa metodologia no Brasil e em outros mundos, né, outros países também, que é testar a sua ideia, ter os indicadores, ver se dá certo, se der certo, mensurar, e aí você, né, escalar. E o elo feminino foi lançado em 2019 aí no Brasil, em 2020 aqui nos Estados Unidos. Funcionando da forma de conexão com intencionalidade, com uma metodologia simples, que tem que ser simples, complicado já chega o perfil feminino. Exatamente. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, vocês têm Instagram, como é que faz para fazer contato contigo? Sim, nós temos o nosso Instagram, que é Elo Feminino Networking, e temos a nossa plataforma, que é elofeminino.com. E por que eu falo plataforma? Porque esse é o nosso grande diferencial de fazer com networking no digital, escalando, trazendo essa globalidade, aonde que a associada, que faz parte desse grupo, ela tem essa visibilidade global, sem precisar de ter um site próprio, realmente para as pessoas se conectarem com ela. Então, elofeminino.com e no Instagram, Elo Feminino Networking. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Imagina, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.